Olá, boa tarde. Em pleno mês das mulheres, de homenagens às mulheres, a gente volta a falar de mulheres, desta vez com uma mulher. Mais precisamente uma advogada que virou confeiteira. E olha, vem dando certo. Acompanhe. O nome dela é Fernanda Zecker. Faz pouquíssimo tempo ela decidiu trocar a carreira de advogada pela de empreendedora. Seu negócio chama-se Cheesecakeria e de tão certo Fernanda está inaugurando mais 2 lojas. Bem-vinda, obrigado pela presença, até com certo sacrifício. Ela ficou um pouco indisposta hoje, mas não fugiu da raia, né, Fernanda? Com certeza. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Quando é que foi que seu sangue errou de veia e optou por trocar a advocacia pela confeitaria? Na verdade foi um processo de troca, né? Não foi uma troca imediata, assim. Eu advogava, né? Já tinham 8 anos que eu trabalhava em escritórios. E aí eu comecei a fazer os cheesecakes, e aí as pessoas começaram a gostar, me pedir, traz aqui no aniversário da minha mãe, num encontro de amigos. E aí eu comecei a vender no boca a boca, assim, e aí teve um certo mês que meu salário vendendo cheesecakes, né, eu ganhei mais do que o meu próprio salário, em dezembro, foi uma época de Natal. Eu falei, opa, tem algo errado. E aí eu comecei a pesquisar, ver o que eu poderia, né, como é que esse negócio poderia deslanchar e dar certo. E aí eu acabei engravidando, eu tive meu filho, e aí o meu objetivo de vida, assim, mudou um pouco, né? Eu trabalhava 12 horas por dia, eu tinha uma vida bem maluca mesmo, e aí acho que foi a oportunidade de eu talvez sair do escritório naquele momento e investir num sonho que eu já tinha, que era abrir uma confeitaria, e eu já tinha 3 anos já que queria feita entregas em domicílio, eu fazia na minha casa, então assim, queria profissionalizar um pouco essa ideia e sair de casa e ter uma loja e começar a vender pro público. Ser advogada não era tão a sua praia? Como é que é essa divisão entre a panela e os livros? Os livros, não, era minha praia sim, mas eu gostava bastante de fazer doces, eu gostava bastante de cozinhar, eu acho que talvez essa era mais minha praia. Tanto é que hoje eu até sinto falta ainda de algumas coisas do direito e tal, mas eu supero fácil. Como é que é tocar as duas pontas, né? Você alimentar um sonho e ao mesmo tempo tem lá, como você disse, trabalhar 12 horas e aí engravidar. Como é que é essa divisão da mulher, né? Foi um período bem conturbado, assim, na minha vida. Eu lembro que eu trabalhava no escritório e aí eu chegava em casa às 7, 8 horas da noite, tinha que fazer os cheesecakes para as encomendas do dia seguinte. Então era bem puxado, assim. Mas de certa forma eu acho que foi um momento interessante, que tudo aconteceu ao mesmo tempo para você tomar a decisão do que você quer seguir. Entendeu? Então eu vi que tinha futuro, que tinha potencial, e aí eu resolvi arriscar. Por que cheesecake? Por que... Não, o cheesecake era uma receita da minha avó, de família, e que eu adorava, todo mundo lá em casa gostava, e aí eu fui aprimorando a receita e todo mundo gostava, assim. Inclusive as pessoas falavam assim, nossa, eu não gosto de cheesecake, mas o teu é uma delícia. Então eu vi o mercado já estava meio saturado em doces, na época era cupcakes chegando, os brigadeiros também, e o cheesecake era uma coisa desconhecida aqui ainda no Brasil, né? Tem muita gente ainda que não sabe o que é um cheesecake, então eu resolvi investir nisso para trazer essa delícia para cá também, o pessoal poder compartilhar isso com o público. Você chegava em casa do trabalho e ia fazer o cheesecake ou esperava o final de semana para fazer? Não, eu chegava, tinham vezes que eu entrava à madrugada, esperando sair do forno, esperando esfriar para guardar na geladeira. Final de semana era só entrega, eu tinha que fazer durante a semana. E quanto tempo levava? Como é que é o chegar e fazer e até, enfim, separa os ingredientes, eu batia a massa, dava o quê? Uns 20 minutos, meia hora e 1 hora de forno. Então era um processo aí, enquanto eu estava no forno eu ia tomar banho, jantava. Mas ainda não tinha criança, nada? Já estava casada? Não, já estava casada, mas sem criança. E antes de casar você também alimentava esse sonho ou já estava mexendo com cheesecake? Não, antes de casar não. Eu não tinha esse... Eu tinha ideia, mas eu não comecei a fazer os cheesecakes. Eu já estava casada quando eu comecei a ter a ideia. O cheesecake é a base de queijo e todo mundo tem a imagem que é um bolo de queijo, mas Exatamente. tem várias, né? Nós mostramos aí Sim.
diferentes tortas, né? Quantos sabores é possível fazer? Na verdade, assim, a gente, na cheesecakeria, a nossa base é sempre a mesma, né? É o recheio de queijo, com uma série de cremes e açúcar, ovos. E aí a gente varia na calda, porque existem cheesecakes, receitas em que o sabor é adicionado na própria massa. Aí eu acho que você perde um pouco o sabor do cheesecake, então a gente prefere adicionar na calda. E aí você pode brincar com todos os sabores. A gente tem hoje 18, 19 sabores de cheesecakes, que são caldas de romã, de caramelo com amêndoas, doce de leite, Nutella. Aí vai falando, vai vendendo seu caramelo, peixe. limão, goiabada, maracujá, morango, sonho de valsa, negresco, frutas vermelhas, que é o carro-chefe. Vamos rebobinando aqui um pouquinho. Você ficou nesse processo de advogada e confeiteira por 3 anos, é isso? 3 anos. 3 anos. Os últimos 3 anos? Ou já faz Não, mais já tempo? já faz 2 que você saiu? Que eu saí, os últimos 5 anos. 5 anos. É. Ok. E você fazia todas essas receitas de uma vez ou a encomenda, o cardápio era menor? Não, era bem menor. Quando eu resolvi abrir a loja, que foi o nosso primeiro espaço físico, aí sim eu resolvi aumentar um pouco o leque de sabores. Para não ficar presa a um único doce com um único sabor. Na verdade, tinham 3 variações, mais ou menos. Eram 6 sabores. Quando eu comecei assim em casa. Aí eu fui aprimorando. E os sabores, na verdade, as tendências vão acontecendo, né? Então, por exemplo, caramelo com amêndoas é uma tendência agora. Perdão, caramelo com flor de sal. É uma tendência que está todo mundo comendo caramelo salgado. Então a gente vai desenvolvendo, vai acompanhando as tendências, né? A gente desenvolveu agora um chá verde, que é super gostoso, é super diferente. Então, assim, as coisas vão acontecendo, os ingredientes vão surgindo, a gente vai brincando também um pouco com os novos sabores. Vamos aproveitar, é bem o brincar, é muito mais agradável para você fazer o que você está fazendo hoje do que lidar com a advocacia, por exemplo. Sim. E que área que você atuava? Eu atuava em societário, fazia compras de empresas, fazia muito planejamento sucessório, planejamento patrimonial. Bem Como diferente. Como é que é acalentar um sonho e, vamos falar psicologicamente, não em termos de tempo, né? Você está numa profissão e aí você quer... sobe e você está numa profissão e alimentando a vontade. Psicologicamente, como é que é isso? O que se passa aí dentro, né? Na verdade, é assim, eu sempre pensei da seguinte maneira, eu preciso tentar, né? Eu sou advogada, eu tenho meu currículo, eu tenho uma experiência que eu já advoguei por 8 anos, eu pensava assim, eu preciso tentar. Pode ser que não dê certo. Se não der certo, eu volto para o mercado da advocacia e volto a procurar emprego e não tem problema. O que eu não queria ser era uma advogada frustrada, nunca cheguei a tentar, entendeu? Então eu falei, ok, eu estudei, eu sei, eu sou advogada, eu tenho meu diploma, tá ali guardadinho. Se não der certo, eu volto. Pelo menos eu tentei, tudo bonitinho. com o OAB, continuo pagando meu OAB, tá em dia. Se não der certo, a gente tem que tentar, né? A vida é tão curta se a gente não tentar. E medo? Passou medo? Frio na barriga? Passei. Você tinha lastro? Você morava com os pais? Valia a pena arriscar? Na verdade, a minha casa já estava um caos, né? Tinha cheesecake por tudo que é lado. Então a gente fez as contas. Ok, vamos pagar o aluguel, contratar umas 2 funcionárias, vale a pena. Primeiro, o dia da abertura da loja foi tenso. Será que vai vir gente? Não vai? Aí caiu dilúvio no dia, acabou a luz, foi assim. Tudo pra gente ficar desesperada. Mas aí, se você faz as coisas com carinho, direitinho, com gosto, o resultado aparece. Imagina que inaugurar uma loja deva ser como fazer um convite para um casamento ou para um aniversário. Os convidados não chegam, né? Você vai ficando olhando no reloginho, será que ninguém vai vir? Não vou vender nada. E aí? Mas na inauguração é muito mais festa do que propriamente venda, né? Degustação. Com certeza. Quando é que você abriu a loja? Eu abri em dezembro de 2013. Onde é? Moema. Moema, que lugar? Na Rua Canário, 499. Moema de Baixo. Isso, Moema Pássaros. Você falou que num dezembro você chegou a ganhar mais do que como advogada fazendo cheesecake, né?
Isso aí perdurou ou você resolveu arriscar mesmo sendo dezembro um mês tradicionalmente de festa? Não, dezembro foi um mês, é sempre um mês atípico, né? Eu sabia que não podia me iludir com esse número, porque era dezembro, mas eu pensei que tinha potencial. Se eu investisse tempo e até dinheiro, se eu tocasse o negócio pra frente, poderia dar certo, entendeu? Como está dando. Então, mas foi um sinal, eu acho. Dezembro foi um sinal para falar, olha, pode ser que dê certo. Entendeu? E como é que foi a decisão de abrir o ponto, do dinheiro, onde você foi buscar dinheiro? Conta essa história pra gente. Tem um monte de gente querendo empreender, mas não tem din-din. Na verdade, as coisas foram acontecendo aos poucos, né? O meu irmão é meu sócio hoje e ele tinha acabado de voltar de uma viagem, ele morou 5 anos no exterior e aí ele voltou, ele também é advogado e estava procurando o que fazer. E a gente conversando, e eu já queria abrir a chiqueria, eu já tinha saído do escritório, e aí a gente começou a procurar pontos e bairros, e de repente surgiu uma oportunidade, a gente falou, não, é aqui, vamos investir. Por coincidência, a gente tinha acabado de vender um imóvel de família, que estava no processo aí de inventário por anos, e aí a gente falou, vamos pegar esse dinheiro e vamos investir. Então a gente juntou um pouquinho esforços, tanto financeiro quanto de trabalho mesmo, e trabalhamos firme aí para a gente inaugurar a loja. Por que Moema? Eu posso chutar porque tem um bom poder aquisitivo, mas por que Moema? Porque você mora em Moema? Eu moro em Moema, a loja fica a 2 quarteirões da minha casa. Você vai trabalhar a pé, né? Eu vou trabalhar a pé. E também porque a gente gosta bastante do bairro, né? É um bairro que é bem residencial, as pessoas andam aos finais de semana a pé. A Rua Canário é uma rua de acesso, né, que cruza o bairro, enfim, e eu acho é um bairro bem bacana. E quanto foi investido? Pode falar? Foi investido 120 mil reais. E quando você escolhe um ponto, você paga a joia também? Tem a história da joia, as luvas? Na verdade, a gente não pagou as luvas porque não existia nada no local. Já estava um imóvel fechado, né? As luvas é quando, na verdade, você entra num ponto, exatamente, que já está conceituado. Se eu assumisse um ponto ali fosse uma confeitaria com uma clientela, né, com um histórico de público que costuma ir naquele local, eu pagaria as luvas, mas no caso estava fechado o imóvel com o proprietário. Então a gente teve sorte de não ter que pagar as luvas para entrar. Você tem a loja há 2 anos, é isso? Um ano e 3 meses. Como é que foi decorar, fazer toda a folheteria, Foi a melhor parte, na verdade, porque ao longo aí desses anos que eu já vinha sonhando em abrir uma cheesecakeiria, uma loja de doce, eu fui garimpando, em todo lugar que eu viajava eu comprava uma coisinha. A loja ela tem um estilo totalmente vintage, bem dos anos 50, da dona de casa americana. Então eu sempre eu ia viajar, achava uma coisinha bonitinha, comprava, ia guardando, ia guardando, ia guardando. Aí eu abria a minha caixinha de presentes, de recuerdos, né? E aí fui pegando, vendo as coisas, então a decoração estava praticamente pronta já, entendeu? Foi só, né, ajeitar a pintura, papel de parede, os móveis, foi rapidinho, então foi assim, Você super foi rápido. a própria decoradora da loja? Fui eu e minha cunhada, que também não é decoradora nem arquiteta, é médica, uma advogada e uma médica decorando uma loja. Deu certo. E você começou com quantos produtos, quanta variedade de cheesecake e quanto tem hoje? Você falou 18, né? Hoje a gente tem 18 sabores, eu comecei com 15. Não foi muito começou longe. praticamente. E não está tendo tempo de inventar porque vem mais loja por aí, é isso? Tem mais loja. A gente acabou de abrir uma loja temporária, né, uma pop-up na Oscar Freire, dentro da loja da Fit Live, ali na Oscar Freire com a Rua da Consolação, e daqui uns 20 dias a gente vai abrir um quiosque num shopping, aqui em São Paulo. Que shopping? Shopping Eldorado. E por que temporário? O nome já diz tudo, mas eles não pretendem ficar muito tempo no Oscar Freire, é isso? É um teste de mercado? Exatamente. A loja é temporária, né? É um imóvel que foi alugado só por 4 meses e a gente faz o café da loja. Então é um pouco aberta, a loja é aberta para a rua, mas você tem uma vitrine, mas você tem que entrar pela loja para acessar a cheesecakeiria. Mas eles vão ficar ali por 4 meses em princípio. Se der muito certo, aí eles renovam o contrato e continuam, enfim, por mais alguns anos.
Quando que é o maior movimento? De manhã, de tarde, de noite? Eu imagino que no final de semana Aos também. fins de semana, sim, à tarde, depois do almoço. O pessoal vai almoçar, depois quer tomar um café, comer um docinho, passa lá. É o maior movimento. Com quantos anos você começou a empreender? Bom... Tá fazendo as contas aqui. Eu comecei... Não pode esconder a idade, não. Você é bem não, mocinha, não. né? Não tem problema. Eu tinha acho que uns 30 anos. Quando eu comecei a ter a ideia, a desenvolver, um pouquinho menos, uns 28. Aí eu abri a loja, eu tinha 32. Então... Quantas das suas amigas do seu círculo de amizade fizeram o mesmo? Eu tenho, enfim, num grupo de amigas de 8 amigas, eu tenho 4 são empreendedoras, seus próprios negócios. E que área? As mais diversas? 2 delas são designers, então eu contratei elas para fazer todo o layout da minha marca, o meu site, a minha identidade visual. Uma outra faz pinturas em quartos de crianças e, enfim, pintura artística em residências e imóveis comerciais. E 2 são fotógrafas. Então... falam que o brasileiro é um povo empreendedor e se o governo deixar, como não vem deixando, a gente teria uma capacidade muito maior, né? O custo é muito alto, né? Isso é uma característica da tua geração? Você acha que o empreendedorismo está muito mais, a vontade de ter o seu próprio negócio está muito mais nessa geração? Acho que já era geração X, sei lá, porque a Y já está velha. Né? Eu não sei te falar se é uma tendência, porque eu vim, né, eu tenho descendência judaica e a história do povo judeu é de empreendedorismo, né? Então, a minha própria família, meus avós trabalharam no ramo de sapatos há anos, e enfim, meu pai também, então muita gente, inclusive as famílias dos meus amigos têm confecções e loja própria, então é uma coisa que talvez já esteja um pouco enraizado. Tá, desde a Bíblia, né? Não sei, mas assim, mas aconteceu com o tempo, né? Tanto é que eu fiz faculdade de Direito, eu trabalhei 10 anos no escritório, mas eu acho que as oportunidades estão aí, né? A gente tem que saber agarrar e... Você começou estagiária, né? Eu comecei no né? segundo ano de faculdade a trabalhar. E, então as oportunidades estão aí, a gente tem que correr atrás. E não tem coisa melhor do que ter seu próprio negócio, você faz seus horários, né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Sei lá, tem que enxergar o lado bom. Eu tô mais feliz hoje, sim, empregada. O lado ruim é aquele assim, se faltar no mês você tem que pôr, né? Sim. E se não puser, quebra. Se você não trabalhar, não vai pingar todo mês na tua conta teu dinheiro. Tem quem pense que é uma moleza, quer dizer, abre um negócio e vão colocar o funcionário lá e vai dar certo. Você vai ficar tomando água de coco na praia. O olho do dono é que engorda o gado, né? Quer dizer, você vai todo dia lá? Vou. Vai todo dia, cria. Quantos funcionários você tem? E por 8. Loja você vai precisar? Hoje eu tenho 8 em Moema e duas funcionárias na Oscar Freire. A do Dourado a gente nem estimou ainda, mas eu acho que vai ser um movimento maior. O Dourado é um shopping de grande movimento. Acho que o maior deles é do Center Norte, né? E o Dourado, por conta dos escritórios na região, é uma barbaridade, né? Ele está num ponto de acesso muito bom, né? Na esquina da Marginal Pinheiros com a Rebouças. Então são 2 vias que cruzam a cidade. Então acho que vai ser bem bacana. Já te passou pela cabeça a franquia, imaginar no futuro ser um franqueador? Já passou. A gente está tendo uma procura enorme por pessoas interessadas em ser franqueados, mas é o que eu digo para o Marcelo, para o meu sócio, a gente tem que pensar, a franquia não é tão simples assim, entendeu? A gente tem que ter um histórico de venda, verificar direitinho como é que seria esse processo de franquia. Acho que é uma coisa que está aí, a gente não pode fechar os olhos para esse processo, que é um processo de crescimento, de expansão da marca. Mas por enquanto a gente está bem cautelosos em relação a isso. Eu imagino que seja difícil falar números, né? Falar de faturamento e tal, mas para você estar abrindo loja é porque você está tendo lucro. Quanto já retornou do capital? Já retornou tudo o capital investido? Capital investido a gente tem feito bastante, a gente reaplica, né? Bastante na loja ainda. Então, por exemplo, do lucro a gente tira para os sócios metade do lucro.
Então eu acho que hoje metade do capital investido já voltou. Em um ano e 3 Quando você meses. fala em sócio, é você e seu irmão? Sim, somos 2. E seu irmão deve ter feito fortuna lá para trazer, para investir aqui, para pensar em... Aliás, o irmão dela está aqui só ouvindo, né, multiplicando, está com a maquininha de somar. O que ele foi fazer lá fora? Ele foi advogar, ele foi morar em Israel, na verdade, nem sei o que ele foi fazer lá fora, tanto é que ele voltou depois de 5 anos. E aí também não estava de saco cheio de procurar emprego aqui, começar tudo de novo e tal. Queria fazer uma coisa mais voltada para a administração e eu precisava de alguém que tocasse essa parte administrativa, que estava um caos comigo, eu não sabia, não gostava. E a gente juntou os esforços e... Ele é mais velho que você? Mais novo. Ah, mais novo. E como que é a relação familiar e de negócios? Dá muito pau, não? Dá. Dá. Que tipo, por exemplo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e aí? Fala, meu, cala a boca, não enche o saco. Coisa que eu jamais falaria para um sócio de verdade, né? Vamos dizer assim. Mas é bacana, assim, a gente se dá bem. O que as lojas têm de diferente uma das outras, né? Porque uma é temporária, você já falou, mas, por exemplo, o quiosque da característica da de Moema, por exemplo, né? Ele vai oferecer menos... Na verdade, eu acho assim, pelo fato da loja de Moema estar num bairro residencial, o meu forte na loja de Moema são as encomendas de tortas inteiras. Então, eu vendo bastante os cheesecakes inteiros, para 6, para 12, para 20 pessoas. Eu imagino que no shopping, o forte ali vai ser, a gente tem um mini cheesecake que é o individual, pedaços, e os mini cheesecakes, que são bem individuais, assim, 2 mordidas você acaba. Talvez o forte ali seja isso com um cafezinho. A gente vai entrar agora com uma linha de cheesecake salgados para pegar a parte do almoço, né, no shopping. Então vamos ter uma saladinha com cheesecake salgados. Eu acho que o consumo ali vai ser diferente da loja de Moema. Por ser uma área comercial, de almoço, de rápido fluxo, acho que vai ser bem diferente. Como é que você vai abastecer essa demanda aí? Onde você vai produzir isso? É a tua cozinha? Você já tem uma cozinha industrial? Não, na verdade na loja de Moema, no fundo da loja a gente tem uma cozinha que ela é toda aberta, né? Quem está na loja tem um vidro, consegue ver a produção. Eu acho que no primeiro momento a gente vai se virar ali mesmo. Mas assim, hoje a gente já sente que está um pouquinho apertado. Qual a tua produção? Eu faço diária? 1.500 mini cheesecakes por dia, mais ou menos. São 1.500. Você na massa ali? Mais auxiliar? Eu tenho várias auxiliares. Hoje em dia eu estou muito mais na parte de criação, de desenvolver novas receitas e elas colocam a mão na massa mesmo. Eu trabalho com a área do marketing também, né? Novos negócios, que é a criação das 2 lojas. Enfim, mas a gente está sempre ali, estou sempre na cozinha orientando, esclarecendo dúvidas. E bolos, quantos você faz? Bolo a gente faz, na verdade, uma média para o final de semana, mas as tortas inteiras, por dia, a gente consegue fazer 15, 20. E que aí tem uma programação para os finais de semana, que é quando a gente tem uma saída, né? O que é? Para aniversário, para aniversário, almoço em família, jantares, casamentos. E quanto dá um bolo para quantas pessoas comem? O meu médio, que é o que a gente mais vende na loja, ele pesa 1,5 kg, dá para umas 10 a 12 pessoas. Bem servidas, né? Aí depende, se for tirar uma fatia pequenininha, serve mais. E quanto custa um bolo? A torta média custa R$105. Para 10 pessoas, tá em conta, né? Tá. E se for vender lá fatiados, já fez uma estimativa de custo? A fatia sai R$15, a gente consegue o bolo que eu vendo a 105, eu sirvo 8 fatias na loja, então é uma fatia bem maior. O que serviria 12 pessoas em casa, na loja eu sirvo 8. Então é uma fatia bem generosa. Você acha que falta ainda o hábito do brasileiro para ele comer o cheesecake ou já está bem disseminado, tem um mercado para você maior? Eu acho que está bem disseminado já. Eu acho que o brasileiro, antes dessa explosão do dólar, viajou bastante, né? Eu acho que a gente atacou a Miami, Flórida, então lá tem restaurantes que vendem cheesecakes, Nova York também, com as delícias. Todo mundo sabe o que é, todo mundo, nossa, que delícia, eu comi na minha viagem, então quer provar de novo, quer comer, eu acho que está bem já popular por aqui. Quanto tempo você demorou para sair da geração canguru e virar
a Fernanda, dona da Cheesecake, é empreendedora. A gente chama de geração canguru os filhos que estão cada vez mais demorando para sair de casa, porque tem o bem bom, não gasta dinheiro, né? Roupa lavada, comida. Não, eu demorei acho que uns 5 anos o processo todo, até hoje, né? Tenho 5 anos aí de maturação da ideia. Você acredita que uma mulher empreendedora assuste os homens? No meu caso, não. Porque meu marido também é empreendedor. Então, O que seu marido faz? ele trabalha com futebol. Futebol? O quê? Ele agencia... jogadores. Como é o nome dele? Alan Alan? Zexer, Nossa. da Zaca Sports. Nós trouxemos aqui... Fazer propaganda. Nós trouxemos aqui o Ribeiro, que vendeu o Neymar, vendeu o Kaká, vendeu... Quem sabe um dia seu marido vem contar aqui quem que ele vendeu. Pois é. Ele tá botando dinheiro lá também, não? Tá. Aí já é um grupo de investidores, mas ele tá na frente do trabalho também. Ele que toca lá. Hoje ele faz a gestão do Rio Branco, de Americana, mas também tá super feliz. Também vinha de empresas do mundo corporativo, trabalhava com softwares de impressão, de tecnologia, cansou também e foi fazer o que gostava. E as tuas amigas, elas assustam os homens ou estão todas casadas também? Casadas. Mas todas casadas com empreendedores? Varia. A grande maioria são donos, né, de negócios de família já. Então tem uma confecção, o outro trabalha em banco, enfim. Mas eu acho que a mulher solteira, assim, que é empreendedora, que, né, sabe dar conta de tudo, talvez assuste um pouco. Que conselho você daria para quem quer começar, para quem é jovem, está querendo empreender? Eu acho que Quais são as dicas que você daria? Eu diria para fazer as coisas com cautela, assim, que nem eu comecei a produzir cheesecakes sem custo de aluguel, sem custo de funcionário, sem nada. Vi que tinha potencial. Então, eu acho que tem que tomar cuidado, tem que estudar o mercado, tem que ter tempo para pensar, não se aventurar no mundo do empreendedorismo, que não é assim, um mundo de maravilhas só. A gente tem uma série de percalços, de problemas que tem que ter maturidade para saber enfrentar, senão a gente quebra, não tem jeito. Então, tem que ter sabedoria, tem que ir com calma, estudar o mercado, conversar com gente que já está na área, enfim, tem que se comunicar. Eu acho que a maturidade ajudou muito nesse processo. Eu tenho uma conhecida que, ao tomar aulas de música, ela resolveu dar aula em casa, fazendo como você, né? Sem custo e tal. Só que se entusiasmou tanto que abriu uma escola de música. E o passo foi muito maior que a perna e a escola de música começou a custar R$5.000 a menos, ou seja, ela pagava R$5.000 para trabalhar e não ganhar nada. Se ficasse em casa e não tivesse feito nada, ela teria economizado 5 mil. Então, esse conselho é importantíssimo, né? Quer dizer, você ir testando aos poucos, sem custo fixo, porque o custo fixo é que mata, principalmente nessa atual circunstância, né? Com a economia engasgando, todo mundo sem acreditar muito no amanhã. E quais são os próximos passos, fora esse quiosque? Já pensou grande ou não pode adiantar para ninguém roubar a ideia? Eu ando devagarzinho. Não, a gente vai maturar bastante essa ideia do shopping, vamos ver como é que, né, funciona a cheescakeria no formato de quiosque. E quem sabe a ideia é aumentar, seja por conta própria, seja por franquia, a gente crescer, mas ainda não sei de que forma. Está muito na moda esses trucks aí de foods, né, de comida, de alimentação. Você imagina amanhã você também não... Então, a gente participou de um food truck, propriamente dito não, a gente participou de uma feirinha de rua, agora em dezembro e janeiro, mas eu percebi que não era bem o nosso público, né? Eu acho que essas feirinhas de rua é o pessoal que quer comer um hambúrguer, que quer comer uma comida típica de mexicano, tailandês, tomar uma cerveja, um drink. E o doce, eu acho que ainda o pessoal... Enfim, a gente não vendeu muito lá, porque o pessoal... Quem quer comer um cheesecake gosta de sentar com calma, tomar um café, né? Tem aquela hábito bem francês de degustar com calma. E não começar a comer correndo e andando. Enfim, pra gente não deu certo. E a gente percebeu que o nosso público não é um público de rua que vem e... Óbvio que tem um público de rua, mas não foi o forte, entendeu? A loja dá muito mais certo pra gente. Por isso que a gente resolveu investir justamente no formato loja, comparado a
sei lá, food truck ou barraca de rua. Então a gente fez essa experiência, foi bacana, mas não vimos que não é pra gente. Que outro bairro você imaginaria abrindo loja no futuro? Higienópolis eu acho bem legal, eu tenho uma clientela enorme lá. Perto das escolas, de preferência. Perto dos adolescentes. Pinheiros é um bairro, né, que está bombando, com essa gourmetização aí do bairro. Acho que é por aí. Temos com a loja no Oscar Freire, né? E o Eldorado ele envolve um pouco Pinheiros. Então, se eu pudesse abrir uma quarta loja hoje, seria em Higienópolis. Você percebe que atualmente tem um certo glamour ser chefe, né? Fazer o seu negócio nessa área de alimentação. No passado chamava a gente de cozinheiro, não era isso? Não? Mas o glamour eu acho que não é bem um glamour, porque você tem que ralar muito, assim, sendo chefe. Mas é que ninguém enxerga os tomos que o sujeito leva, né? Exatamente, gente, o pessoal que faz, né, graduação em culinária, começa lavando prato mesmo, assim. Eu acho que é um estigma que colocaram, assim, que é chique ser chefe, mas acho que tem o seu glamour, né, como toda profissão tem, mas não é assim só maravilhas. Mas nunca se teve tanto programa com chefes, por exemplo, né, tanto... É que se incentiva muito a cozinhar agora, né? Então... Não, no passado, homem, se fosse para cozinha, era esquisito, né? Hoje, todos os meus amigos cozinham, as mulheres estão achando ótimo. E você é o contrário, né? Seu marido acha ótimo você cozinhar, ou ele ótimo. cozinha? Nada, não faz nem salsicha, nem café. Macarrão, nada. Folgado, hein? Fernanda, queria te agradecer até pelo esforço de reportagem. Imagina, aí, de estar incomodada, e o irmão também, Marcelo, né? Boa sorte a vocês e uma boa semana. Espero que vocês tenham aprendido um pouco com a experiência da Fernanda. Obrigada, igualmente.